Boa tarde, pessoal. Eu estou continuando a apresentação do Espaço Fronteira Final. Eu vou seguir realmente esse modelo. Eu vou falar rapidinho de alguns tópicos para fomentar conversa e depois a gente passa o resto do tempo inteiro, sei lá, conversando. Bom, eu queria falar um pouco mais de Marte. Teve uma coisa que eu não falei e que eu acho que caberia falar. Produção de combustível de foguete e, na verdade, produção de coisas em Marte ou fora da Terra. É fundamental para a gente conseguir ter presença continuada em qualquer lugar fora da Terra que a gente consiga construir coisas lá. É viável você produzir todos os chips, todos os eletrônicos na Terra e transportar para Marte sempre? Provavelmente sim, porque eletrônicos são muito pequenos, muito leves e uma fábrica de eletrônico é algo muito grande, muito especializado. Por outro lado, você transportar tanques, motores, peças de aço, fazendas, casas, é muito pesado e são coisas relativamente simples de serem construídas no local. E mais importante de tudo, o mais necessário para você transportar para Marte é combustível. Algo em torno de 85 a 90% da massa de um foguete é combustível. E se você tiver que transportar o seu foguete de volta junto com o foguete de ida, você tá transportando 90% de massa que você vai só jogar fora, porque você vai ter que queimar aquele combustível. Felizmente, é bem possível produzir combustível em Marte. E é uma reação muito simples, chama reação reversa de Sabatier. Você pega gás carbônico, queima ele usando hidrogênio, que o hidrogênio é tão reativo que ele consegue usar o gás carbônico como se fosse oxidante. Daí você produz água e metano, e depois você pega a água, extrai o oxigênio com eletrólise, e daí você tem metano, oxigênio, e sobra um pouco de hidrogênio para você reiniciar o ciclo. Eventualmente você acaba gastando todo o seu hidrogênio e você precisa de mais, mas você consegue fazer 200 toneladas de oxigênio e metano, levando apenas 6 toneladas de hidrogênio, porque ele é muito leve. E fora que você consegue pegar água de próprio Marte, do próprio solo de Marte, separar e fazer sem precisar de nada da Terra. O único input é a atmosfera de Marte, a água que você descongelou e energia. Isso é muito importante. Todas as outras coisas, a gente provavelmente, para ter uma colônia lá, a gente vai ter que produzir lá. Por exemplo, a gente tem que ser capaz de produzir habitats, estruturas que a gente vai morar dentro. Se o sistema de suporte de vida ou o sistema de oxigênio e tal, a gente tiver que trazer da Terra, isso é aceitável. Mas não faz sentido a gente levar uma casa pronta da Terra. Resolvendo esse problema, tem inúmeras soluções. Uma que eu li semana passada e que eu achei muito legal foi o cara que ganhou um concurso da NASA de projetar habitats impressos em 3D para Marte. O que ele fez? Muita gente estava querendo extrair o ferro que tem no solo de Marte, extrair o silício, tal, tentar construir tijolo em Marte. O cara fez uma solução muito simples e que para Marte faz todo sentido. É um habitat de gelo. A temperatura externa nunca passa de 0 grau. Então o gelo é como se fosse um mineral. Só que a gente consegue pegar a água do solo de Marte, derreter ela a uma temperatura relativamente baixa, 0 graus, 5 graus é baixo, sem gastar muita energia para isso, recongelar ela e construir uma estrutura de gelo. Essa estrutura de gelo já protege a radiação, ela é resistente o suficiente para você pressurizar com uma atmosfera dentro e ela não explodir, e daí, tendo essa capa, você bota lá todos os seus eletrônicos, suas coisas. Pensa, Marte, um planeta quase sem atmosfera, imagino que, dependendo da região de Marte, né? Se você falar de Marte, imagino que a forma como ela se comporta em forma do Sol seja semelhante à Terra. Sim. Também tem os trópicos, também tem as partes mais geladas. De fato. Aqui a gente sabe que nós temos muita água, muito vapor e uma atmosfera que faz a temperatura todo do planeta Terra ser relativamente, digamos, a diferença da temperatura maior com menor, amplitude térmica. A amplitude térmica ser razoavelmente amena. Em Marte isso deve ser um problema maior, né? A amplitude térmica em Marte é bem maior, mas não chega naqueles níveis extremos que a Lua tem, por exemplo. Por exemplo, você falou
que um habitat vai ser construído em uma região que normalmente vai estar abaixo de zero, né? Uhum. É muito ampla essa região? É bastante amplo. Assim, no verão, no Equador, tem lugares em que chega levemente acima de zero. E mesmo nesses lugares você ainda conseguiria fazer o habitat de gelo. Porque ele é muito pesado, muito massivo. Ele não vai degelar em um verão. Na verdade, isso é até verdade. No solo de Marte tem água congelada e ela fica lá por milênios. Ela não evapora ou liquefaz e condensa. Eles acharam evidências de água líquida na superfície nos lugares muito, 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 muito pontuais. Se a gente fugir deles, ainda dá para fazer o conceito do... Aqui eu vou deixar a ideia sobre Marte, a gente pode voltar e falar desse tópico de qualquer um dos que eu vou introduzir no futuro. Isso é uma coisa que pessoalmente eu acho maravilhoso. Sim, provavelmente o jeito mais eficiente de você construir uma colônia em Vênus é você fazer uma cidade flutuante usando balões. A atmosfera de Vênus, ela vai de zero, fora do planeta, até níveis em que você está falando em 80 atmosferas de pressão e temperaturas de 300 graus. Você consegue... Literalmente, você pegar um submarino terrestre, se ele não for colapsado se ele não for dissolvido pelos gases que tem no planeta, ele não afunda, ele flutua numa determinada altitude da atmosfera. Mas provavelmente essa altitude é muito nociva para uma colônia. Mas vai ter um lugar onde você vai conseguir ter algo assim. Um balão, vários balões conectados com uma colônia ali. Infelizmente, pela mesma razão que eu introduzi em Marte, isso é complicado. Por quê? Você tem que produzir coisas lá. E se a única coisa que você tem disponível é gás, tem coisas que dá para fazer. Mas você nunca vai ter a capacidade de desenvolver aquela infraestrutura industrial que uma colônia de verdade precisa. É isso. Mas é muito legal. E esses balões, esse tipo de colônia, imagina-se que dá para produzir com materiais do próprio Vênus. Você consegue extrair alguns hidrocarbonetos da atmosfera, transformar ele em folhas de plástico e começar a fazer os balões, que é a parte mais intensiva da coisa. O gás para dentro dos balões é gás da própria atmosfera coletado de outros níveis. Legal. Só que também Vênus, como é bem mais perto da Terra do que Marte, também fica um pouco mais viável transportar as coisas da Terra até Vênus. Imagina. Sim, de fato. Não é tão mais viável, mas é um pouco mais, sim. E é isso. Bom, agora eu vou começar a falar um compêndio de vários sistemas propulsivos diferentes, explicar como é que eles funcionam e responder perguntas. O primeiro é talvez o mais realista deles e o que nós mais provavelmente utilizaremos para viagens tanto dentro do sistema solar quanto provavelmente uma das únicas coisas que é viável para colonizar outras estrelas. Luz tem massa. Não, massa não, luz tem momento. Você consegue acelerar coisas com luz. Na verdade, momento é praticamente a única coisa que tem em luz, tem energia. E você consegue transformar energia eletromagnética em energia cinética. E logo você consegue empurrar uma coisa com um laser. Na verdade, qualquer laser empurra coisas. A questão é que na nossa atmosfera, com a gravidade, a gente não consegue ver esse efeito porque tanto os nossos lasers são muito fracos, os ponteiros, quanto tipo, a resistência do ar, a gravidade, o atrito que a gente acaba vendo no dia a dia é muito maior do que a força que isso existe. Mas vocês já viram um experimento que é uma lâmpada com vácuo dentro, que dentro tem um carrosselzinho, onde um lado do carrosselzinho é pintado de reflexivo e o outro lado é opaco? É um experimento, ele tem como se fosse uma hélice dentro de um bulbo de vidro, o bulbo não tem ar dentro. Se você ligar uma lâmpada, o carrossel começa a girar. Essencialmente o que você está fazendo você consegue transferir mais momento para o lado prateado do que para o lado azul, para o lado fosco. E tem uma diferença de força, como ele tem um atrito mínimo ali no eixo, ele gira. E ele gira bem rápido. Esse é o princípio disso. Só que a gente tem que fazer isso em escalas enormes. Aí vira um propulsor, né? De luz. Sim.
Bom disso a gente consegue fazer uma nave bem leve e uma infraestrutura de solo, ou infraestrutura espacial bem pesada. Qual é a vantagem e por que bem leve? Na verdade, qual é o maior dilema de um foguete? O foguete ele consegue, teoricamente, acelerar indefinidamente. O problema é que acaba o combustível um dia. Existe uma equação, isso você considerando tudo ideal, que ele diz a velocidade máxima que um foguete consegue chegar, baseado em duas coisas. Qual é a fração dele, que é combustível, quanto da massa inicial dele ele consegue jogar para acelerar para fora, e em qual velocidade essa massa que ele acelera está quando ele expele ela. Por essa equação, é por isso que, lembra do primeiro slide, 90% de um foguete é combustível? Porque os nossos motores eles não chegam numa velocidade de saída tão grande quanto seria necessário para essas viagens. Então você tem que botar um monte do foguete fazer de ser combustível. A vantagem do laser é que não. Como o combustível é o combustível, na verdade o termo é massa de reação, é a massa que você acelera para você acelerar na direção oposta. A massa de reação é a própria luz e ela está sendo emitida da fonte, você não está transportando nenhum propelente dentro da nave. E como você também não tem motor, o seu motor é só esse espelho, isso aqui tudo praticamente é carga útil. E como você não... Oi? Eu ia pensar, você fala que é um veículo leve, só que eu estava pensando, imagina o peso da bateria para armazenar energia para disparar o laser suficiente para empurrar esse negócio. Esse que é interessante, o laser está na Terra. Aqui é só o espelho. Qual o problema disso? Você não consegue parar do outro lado. Você vai acelerar, só que você não tem como desacelerar, porque do outro lado não tem um laser. Tem algumas ideias muito loucas, eu vou falar delas para você. A mais óbvia, não é louca, mas eu vou botar um pequeno foguete aqui, responsável apenas por desacelerar. Freio. Para viagens dentro do sistema solar, isso é tranquilo. Porque ou você usa um pequeno motor para... Por exemplo, em Marte, você só precisa diminuir um pouco a velocidade para a gravidade do planeta te capturar. Ou às vezes nem isso, às vezes a própria atmosfera do planeta é suficiente para dar essa impulsão que você precisa para sair de uma trajetória da Terra para Marte e parar em Marte, né, em vez de voltar. Isso vale para quase qualquer coisa do sistema solar. Mas quando a gente está falando de sair do sistema solar, as velocidades que são envolvidas nisso, eu estou falando de 5%, 10% da velocidade da luz, são muito grandes para você usar qualquer um desses efeitos de gravidade, arrasto. Realmente você teria que ter um jeito de parar. E você tem que desacelerar tudo que você acelerou. Você acelerou até 10% da velocidade da luz, você tem que desacelerar até praticamente zero, que é a velocidade do sistema que você está chegando. Mas já te economiza metade do seu foguete. Você não precisa acelerar e desacelerar tudo. Você vai ser acelerado pelo laser, vai virar do outro lado e vai usar o seu foguete. Mas quais são as ideias que eu falei que são muito loucas, mas que existem? Existe Agora você precisa de um pouco de imaginação. Imagina que o teu foguete ele tem uma vela que o laser bate. Daí quando ele chega no planeta, a vela está apontada para a Terra, né? Uhum. Quando ele chega lá, ele vira a vela e sai. Daí ele fica numa configuração em que o laser da Terra vem, bate na vela que ele soltou, ele desencaixou a vela, separou em dois. Ele bate na vela que desencaixou, refletiu e acerta a sua nave. Daí com isso a vela vai ser acelerada muito mais e a sua nave vai parar. Isso é um jeito. Agora vai para uma coisa... Só que não tem viragem de volta desse jeito, né? Tem um jeito de você botar um terceiro nível em que é a viragem de volta. Mas você colocaria um laser lá em Marte, por exemplo, e mandava disparar de volta pra você. Assim, se você consegue ter uma base do outro lado, não tem problema. Imagina que o raça humana está colonizando Alpha Centauro, é outro sistema solar. Daqui para lá tem vários asteroides, vários corpos que estão entre uma estrela e outra. Uhum. Você poderia fazer, depois que a primeira nave fosse lá e resolvesse a coisa, você construir uma base em vários desses pequenos asteroides. Oi? Não, cara, por exemplo, eu estava até comentando verdade aqui, esse laser é um ponto fixo na Terra, né? Aí está desenhado na Terra, mas provavelmente ele vai ser em órbita. Provavelmente ele vai ser em órbita perto do Sol para poder ter painéis solares super eficientes e disparando.
É, porque da Terra não dá pra fazer isso, até por causa da rotação, tudo que tá girando, né? Não sei, faz sentido. Uhum. Provavelmente vai ser em órbita mesmo. Errar 1 milímetro passar do lugar que você quer ficar, você tá lascado. Não volta mais. Uhum. Mas assim, é um processo de aceleração relativamente lento. Então você vai... tipo assim, leva muito tempo para você se corrigir. E no final das contas, a nave tem uma certa capacidade de manobra. Não é o laser que manobra ela. Ele vai mudando esse espelho e ele consegue ter uma capacidade de manobra. É uma vela, é que nem um barco à vela no final das contas. Próxima... Daí tem vários asteroides, você construiu uma basezinha lá que tem um reator e um laser. Daí quando você vai mandar a segunda nave ela é acelerada pela Terra, depois é acelerada por um segundo asteroide que está no meio do caminho, vai acelerando até um determinado ponto. Quando chega nesse determinado ponto, os asteroides que estão dali para frente vão desacelerando ela. Isso aí funciona. O nome disso é Laser Highway. E tem uma solução. Só que isso, como eu falei, provavelmente é o jeito que a gente vai ter a nossa primeira nave de colonização interestelar. Uma nave de colonização interestelar não é uma brincadeira de, vamos mandar 5 astronautas para ver o que é. Até porque a viagem vai durar 120 anos, nas melhor das hipóteses. Você precisa de uma nave grande, você precisa de realmente uma estação espacial móvel. Não dá todo mundo lá, engenheiro, médico. E mais do que isso, lembra que eu falei lá em Marte que é viável você produzir... Lembra que eu falei que lá em Marte era viável você produzir os eletrônicos? Você produzir os eletrônicos e mandar para Marte? Essa nave não vai ter essa vantagem, vai ter que levar toda a sua capacidade industrial miniaturizada dentro da nave. Basicamente, chegar em qualquer lugar, encontrar elementos químicos e conseguir fabricar qualquer peça de reposição da nave. Flux intergaláctico. Uhum. Bom, como é que funciona isso? Primeiro que você precisa de um laser muito potente. Graças a Deus, existe um efeito muito louco, mas que funciona. Existe uma camada acima do Sol onde tem muitos átomos de ferro. Isso é da própria natureza de uma estrela. Esse ambiente de plasma com átomos de ferro eletricamente carregados, ele é um meio laser. Em outras palavras, se você conseguir confinar um raio de luz ali dentro e você conseguir bombear energia para ali dentro, você cria um laser. Só para vocês entenderem, um laser funciona assim. Normalmente você bota um espelho perfeito e um espelho não tão perfeito. No meio disso você coloca um ambiente, chama meio laser, é um ambiente em que você consegue excitar as partículas, elas vão liberar luz num espectro, numa faixa muito estreita e colimado. Daí você joga energia ali dentro, aquela coisa brilha, a luz reflete para os dois lados, fica refletindo de um espelho para o outro, a própria luz excita mais átomos e daí vai criando uma reação em cadeia, e o espelho que é transparente, um é perfeito, o outro não é perfeito, eventualmente o laser sai por ali. É assim que funciona um laser. Qualquer ideia, você pega esse mesmo conceito e você coloca em órbita da atmosfera do Sol. Daí o próprio raio do Sol excita esse plasma vira um laser e daí você reflete ele para a espaçonave. Isso é uma coisa que, sei lá, tem quilômetros de extensão e tem, sei lá, terajoules de potência. Mas é uma potência gratuita que você está recebendo do Sol. Você só precisa desses 2 grandes espelhos pendurados na atmosfera do Sol, orbitando lá, e você vai criar um laser entre eles e você vai refletir esse laser para a espaçonave que você está fazendo. Mas como eu falei, a nossa nave de colonização ela é enorme e ela tem toda a capacidade industrial da raça humana miniaturizada dentro dela. Qual é o conceito para você parar ela? Quando você chegar a uma determinada distância do seu destino, você pega uma pequena nave, você dispara ela, você tem a sua nave principal, você pega uma pequena nave e você acelera ela com um laser da sua própria nave. Isso vai parar você um pouco mais irrisório, mas essa nave vai chegar muito antes de você na estrela. Quando ela chega lá, e eu estou falando muito antes, alguns anos antes, dela vai e constrói um laser desses. Daí com esse laser, você chega lá e ele vai parar você. Ele vira tipo uma âncora, né? Você Se alguma joga... coisa não der certo, já Sim. era. Mas nessa pequena nave vai pessoas dentro? Né? Pode vir. É uma pequena nave que provavelmente vão ter algumas centenas de pessoas dentro. É uma
Provavelmente vai encontrar alguma surpresa lá. Bom, lasers. É, E uma vez que você consiga fazer a primeira vez essa manobra, você vai e constrói o laser lá, constrói uma estação, coloniza os planetas e daí a próxima nave que chegar, ela vai pela highway, chega lá, tem um laser já pronto para parar ela e faz isso de novo, de novo, de novo. Fusão. Fusão é uma coisa que talvez resolva o problema da primeira nave lá de parar no destino final. Basicamente, lembra que eu falei que quando você estabelece a highway de lasers, você tem um reator e um laser? Esse reator provavelmente é de fusão, porque provavelmente ele está construído num asteroide que é feito de gelo. Gelo, se você tem tecnologia de fusão, é combustível. Você vai transformar aquele hidrogênio em hélio e gerar muita energia limpa para fazer aquele laser funcionar e para fazer as pessoas e os sistemas que estão naquele lugar funcionar. Só que isso vale para a nave também. Só que em vez de você tirar do gelo, você já deixa combustível de fusão minerado nos tanques dela. Você pode até acelerar ela até a velocidade o cruzeiro dela com um laser vindo do Sol. Mas você pode parar do outro lado usando seu motor de fusão. Bem útil. Para dentro do sistema solar, uma vez que a gente tem a tecnologia de fusão miniaturizada e eficiente, a gente consegue viajar dentro do sistema solar com conforto, sem precisar de foguetes que são partes enormes de combustível e partes minúsculas de carga útil. sem precisar poluir o universo. Quê? Sem precisar poluir o universo. Gente, mas assim, lixo espacial é um problema na órbita da Terra, porque é relativamente pequeno. Mas fora da órbita da Terra, só vai. Mas quando começa assim, só vai, começa, um lixinho ali, outro aqui, não pega nada, daqui a pouco tá cheio. Mas assim, se pensar no ponto de vista de poluição, ou no ponto de vista, tipo assim, universal, colonizar o universo é você poluir com humanos. Eu gosto de pensar diferente. Eu gosto de pensar que a gente está cumprindo nosso destino manifesto de colonizar o universo. Bom, propulsão a buracos negros é algo que é fisicamente possível. Radiação de Hawking basicamente, o Stephen Hawking conseguiu provar que um buraco negro, por afetar o vácuo quântico, ele acaba, para um observador distante, parecendo que emite radiação. São fótons, na verdade. Como a gente tinha no sistema laser lá, os fótons, eles têm momento e eles conseguem transferir momento para a nave. Então, eles conseguem acelerar. Se você conseguir fazer um buraco negro bem pequenininho, e bem pequenininho eu estou falando com a massa do Monte Everest, mas com um diâmetro menor que o de um próton, ele se esvai por radiação de Hawking em mais ou menos 15 anos. Só que ele produz níveis de radiação equivalentes a um motor foguete. E maior do que isso, o nível de radiação cai muito, ele produz muito pouca radiação para valer a pena. Muito menor do que isso, ele se esvai tão rápido que você não consegue usar ele para nada. Uma nave de buraco negro, e aqui eu botei um exemplo meramente ilustrativo, essa nave de um filme chamado Buraco Negro. É uma nave que tem um buraco negro preso nela. Mas como é que você consegue segurar algo que é menor do que um próton? Você tem uma força que consegue fazer isso, a gravidade. Você vai fazer uma configuração que a sua nave mais o buraco negro são gravitacionalmente conectados. Daí você vai ter, de um lado, um espelho na sua nave que vai refletir toda a luz que bater na direção da sua nave e do outro lado você deixa ele aberto. E você faz de maneira que a configuração disso não acelera a nave e deixa o buraco negro para trás, mas acelera os dois juntos. Isso é possível. Qual que é a viabilidade de fazer um buraco negro com a massa do Everest? Com a massa do universo? Não, a massa do Everest. Esse é um problema, na verdade. O único jeito de você fazer um buraco negro tão pequeno assim, porque agora você está falando de... Você não consegue comprimir partículas fundamentais nesses níveis de tamanho. Você já está no domínio disso. O que você tem que fazer é uma parada chamada Kugelblitz, que é um buraco negro feito apenas de fótons. Você pega um monte de lasers
na verdade, não são lasers de raios gama, porque o comprimento de onda da luz visível já é grande demais para você conseguir concentrar luz nesse nível que você precisa. Você aponta todos eles para o mesmo ponto e você liga. E daí só que os lasers têm que ter uma potência igual a MC, M é a massa do Monte Everest, e você faz isso. Da onde poderia conseguir essa massa para conseguir fazer esse laser? Olha, essa massa na verdade é energia, e você tem que ter um monte de painéis solares em torno do Sol ou um monte de reatores de fusão gerando essa energia. Um buraco negro Kugel Blitz, ele é uma bateria. Ele é uma bateria com eficiência de massa de 100%. Toda a massa que você colocou dentro do seu buraco negro, ele vai virar energia para você usar na sua nave. Na verdade, para usar para acelerar. Bom, oi? Criando esse buraco negro, com ele, a gente conseguiria gerar outro buraco negro semelhante ou não? Não. Funcionaria mais ou menos assim. Você tem lá a sua super fábrica de buraco negro, e eu estou falando, sei lá, uma coisa enorme na órbita do Sol. Você faz um buraco negro desse, você acopla ele na nave e a nave vai na direção do destino dela. Quando ela chega no destino dela, ela se desacopla do buraco negro, usando algum outro sistema de propulsão, ela se afasta. O buraco negro continua na trajetória que ele estava, vai continuar emitindo, ele vai ser, sei lá, uma mini estrela, até que ele vai explodir. Porque quando ele, no último milésimo de segundo, milésimo de segundo não, muita fração minúscula de segundo, em que ele está quase com zero de massa, ele praticamente explode. Daí você quer estar longe disso, mas você já chegou no seu destino. Com esse tipo de propulsão, você consegue honestamente falar em chegar em 80%, 90% da velocidade da luz com a sua nave. E daí você, com 80%, 90% da velocidade da luz, você já tem compressão temporal, e ir para Alpha Centauri já é algo que você consegue fazer em... 6 anos. Para tempo percebido, 1 ano. Mesmo que você esteja andando 4 anos-luz, levando 7, 8 anos para fazer isso, o tempo aparente, porque você está próximo da velocidade da luz, diminui. Nossa. Quer dizer que quanto mais próximo você chega da velocidade da luz, menor é o tempo decorrido para você. Quer dizer, Sim, você está viajando no futuro. Quer dizer, a gente pensa a velocidade da luz como a maior velocidade da natureza que alguém pode chegar. Quer dizer, você pensa, a velocidade mais rápida que eu consigo chegar na Alpha Centauri é em 4 anos, isso se eu estiver na velocidade da luz. Sim. Só que se eu estiver dentro dessa velocidade da luz, para mim, quer dizer, eu que sou eu vivendo 80, 90 anos, quer dizer, mais ou menos essa proporção de 1/4, digamos assim, quer dizer, aqui na Terra pode ter passado 360 anos, só que para mim passou 70 anos. E nisso eu já estou num local muito mais distante do que poderia. E quanto mais próximo da velocidade da luz, menor vai ser o tempo passado. Sim. E exatamente na velocidade da luz, o tempo não passa. É por isso que fótons, eles não mudam de propriedade. Porque como eles viajam na velocidade da luz, o tempo é parado para eles. Então eles só existem num único estado. Então, eu poderia, numa velocidade muito próxima da luz, sei lá, podem ter passado 200 milhões de anos na Terra, mas para mim ter passado uma fração de segundo poderia estar em outro lugar, numa outra galáxia. Exatamente isso. Isso já foi até comprovado experimentalmente. Colocaram 2 aviões para voltarem, um no sentido horário, outro no sentido anti-horário, os dois com o relógio atômico alinhados. Eles deram 3 ou 4 voltas pelo mundo. Um ficou atrasado 1 femtosegundo em relação ao outro. Quanto? 1 femtosegundo. É 10 a menos 15, 10 a menos 18 segundos. Esse efeito de dilatação... Velocidade de avião. Esse defeito de dilatação temporal, ele é tão real que o GPS precisa ser corrigido para isso. Qualquer sistema satelital, na verdade. Viajar no futuro é uma coisa que é dominada pela raça humana. Sim. Viajar para o futuro. Para o passado, não. Para o passado, não. Estamos no programa. Bom, isso é possível. É só muito difícil de fazer, mas não tem nenhuma lei da física que nos impeça de fazer um Kugel Blitz e fazer essa nave. Talvez seja um desafio de engenharia enorme. E tem um detalhe, só quero dar uma palheta para a apresentação do Gustavo. Você falou, eu vou viver 80 anos. Provavelmente não. Quando a gente estiver fazendo essas coisas, provavelmente a gente vai ter vencido a mortalidade já. Nossa. Alterei de carro. Warp! Só o chipzinho.
Já era. Já era. Então, a gente vai construir sabre de luz antes aqui essa nave. Gente, aquele que eu... Física, pra saber de luz. Gente, aquele que eu falei, ele é completamente possível, ele só é muito difícil. Isso aqui, a gente provavelmente não é possível. O que é a gente ouve direto a dobra de Alcubierre, o motor de dobra, fizeram um experimento e tal. O que acontece foi o seguinte, um matemático mexicano, o Alcubierre, ele calculou qual seria o campo, qual a distorção de tempo e espaço necessária para você fazer uma bolha viajar mais rápido que a luz. Daí ele pegou e depois, eu quero fazer esse campo distorcido, mais ou menos, eu quero esse campo elétrico, quais são as cargas necessárias para gerar aquele campo elétrico? Só que ele perguntou, eu quero esse campo gravitacional, quais são as cargas necessárias para eu gerar esse campo gravitacional? Ele trabalhou de trás para frente e ele descobriu uma alocação de massa que consegue gerar esse campo gravitacional. Pô, muito legal, né? Qual o problema? Você precisa de, primeiro, um monte de massa. A primeira cálculo do Alcubierre era algo em torno de mais massa do que o universo inteiro. Mas daí os grupos posteriores foram trabalhar, eles conseguiram baixar isso para mais ou menos a massa de Júpiter e continuaram aumentando a eficiência, diminuíram a espessura dos cinturões de massa e atualmente está em torno de 700 quilos. Daí ele falou assim, pô, nossa, 700 quilos é de boa? Agora vai para o segundo problema. Uma boa parte dessa massa é massa negativa. Bom, o que é massa negativa? É massa que gera distorção do tempo e espaço ao contrário. Na relatividade, a gravidade ela não é uma força, ela é simplesmente um fato de que o tempo e espaço está distorcido, então uma linha que seria reta não é mais reta, é uma curva. Porque reto para ela é curvado. Massa gera distorção negativa, ela gera distorção atrativa. Para você fazer o motor de dobra, parte da massa do motor tem que gerar distorção positiva. E a gente, apesar de na matemática, se você trocar o sinal funciona, a gente não consegue nenhuma substância física que gere distorção de tempo e espaço positiva. Ainda. Tem uma galera do Eagle Works na NASA que está testando se oscilações eletromagnéticas em altíssima frequência e altíssima potência geram um acoplamento entre o campo estou falando do campo quântico, tá? O campo eletromagnético quântico com o campo eletromagnético gravitacional e conseguiria gerar um efeito similar, um proxy da massa positiva, da massa negativa, né? A massa que gera distorção positiva. A gente sabe se isso vai dar sorte? Não sei, tem gente pesquisando. Bom, esse é o último tópico da minha apresentação. Eu posso voltar em qualquer slide para falar. E dessa vez eu consegui ter tempo, eu acho. Tem, meia hora. Mas, uma pergunta. Sobre essa ideia do motor de dobra. Se fosse possível fazer esse tipo de massa e tudo mais, como que se comportaria a viagem dentro do tempo? Porque se atinge a velocidade da luz, se para no tempo. E se superar a velocidade da luz? A velocidade da luz, nesse gráfico... Isso é em relação ao observador. Funciona mais ou menos assim. O primeiro ponto é, nesse tipo de motor de dobra, você não está mais rápido que a luz. Você está parado. O tempo e espaço em volta de você está acelerando mais rápido que a luz. Então você não sente nenhuma aceleração e você não tem nenhum efeito de compressão temporal. Funciona que nem a Millennium Falcon do Star Trek, do Star Wars. Você só voa rápido. E é nóis. Bom. Imagina uma folha de papel com um assim, um pedacinho. Você faz um salto no espaço da folha, você faz ataque nesse pedacinho, usando do lado para pegar um pouco. E vai fazer dobrar o espaço. Essa dobra tem alguma coisa a ver com buraco de minhoca? O buraco de minhoca é outra solução para você viajar mais rápido que a luz. Quando Einstein fez as equações da relatividade geral, ele descobriu que existiam monstros na matemática. 3 para ser exato.
primeiro era um ponto de densidade infinita, um ponto que não tem dimensão, mas ele tem massa. Essas coisas não só existem, como a gente observou diretamente um no centro da Via Láctea, da galáxia N67, que é um buraco negro. O que a gente vê não, só eu vou chegar lá nessa coisa. O que a gente vê é o ponto onde a luz não consegue mais escapar porque a gravidade é tão grande que mantém a luz envolvida. Isso é um buraco negro. O próximo monstro que tinha era o buraco branco. O buraco branco é uma distorção do tempo e espaço ao contrário, é uma singularidade exposta. É uma singularidade que expele matéria. Ele precisa de massa negativa. Então a gente nunca observou. Na verdade, pelo que eu me lembro, ele é uma solução instável das equações de Einstein. Ele consegue existir. Só é por, sei lá, fugaz. E o buraco de minhoca são dois buracos negros emendados. Chama-se ponte de Einstein-Rosen. É uma distorção de tempo e espaço que ela une duas posições através de um túnel de espaço-tempo. Um buraco de minhoca, para você atravessar... O buraco de minhoca, se existir um natural, ele provavelmente vai te destruir quando você passar pelo buraco negro. Mas existem formulações matemáticas da mesma maneira que o motor de dobra, em que o cara fez um campo gravitacional lá, que se eu botar massa em determinado lugar e tal, você consegue abrir um buraco de minhoca atravessável. Se você fizer isso, você constrói os dois e você separa eles usando foguetes ou qualquer uma das tecnologias que eu falei, e você atravessa instantaneamente para dois pontos do universo. Para fazer esses atravessáveis, o pessoal precisa de coisas exóticas, como a massa com distorção negativa e tal. Então não... Daria para fazer, mas daria para existir, daria. Você seria destruído ao atravessar ele. Mas talvez você consiga fazer. E digo mais, sendo realista, se a gente conseguir fazer um buraco de minhoca, a gente provavelmente não vai passar uma nave por ele. A gente vai passar informação. Você pode fazer ele menor, um buraco de minhoca que é menor do que um átomo. Mas se você conseguir transmitir ondas de rádio, que são fótons, através do buraco negro, do buraco de minhoca, você consegue ter comunicação instantânea em distâncias infinitas. Qual que é legal disso? Afinal, seu átomo vai cair. Legal, sim. E o melhor de tudo, gente, se você consegue transformar todo o conteúdo de uma pessoa em dados, talvez, sei lá, se a pessoa é um robô, um ciborgue ou algo assim, você consegue transmitir a pessoa através do buraco de minhoca. Daí, uma vez você precisa mandar a nave, é uma nave que é habitada por, sei lá, seres humanos digitais, e depois você transfere o resto das pessoas pelo buraco negro. Você pode construir um corpo. Na verdade, você vai fazer um clone de você do outro lado e esse daqui vai morrer no caminho. Sim. E outra coisa, se você é uma pessoa digital, que vale é a sua consciência. você já está acostumado a se materializar em corpos diferentes. Vão construir um corpo novo lá e você vai ser baixado lá. Essa é a teoria do teletransporte. Você mata o que está aí no meio do caminho, o outro nasce lá. Mas eu não quero entrar muito, nesse tópico não. Mais alguma dúvida? Posso até voltar aos slides para ver se vai alguma inspiração. Oi. Se você tiver painéis solares instalados na nave, seria possível construir algum motor que consuma essa energia na nave? Sim, e a gente já construiu. Satélites. Sim, satélites. Mas sem precisar levar massa de combustível ali? Não, a gente testou. Mas assim, esses motores. Propulsão elétrica. Esses motores que a gente já construiu de satélites, como eu estava falando, eles têm aquela velocidade de escape, que dá a velocidade máxima do foguete, muito mais alta. E é uma relação exponencial. Então, 3 vezes mais rápido é muito mais velocidade final. Qual que é a ideia disso? Por exemplo, sabe aquela sonda que foi para um asteroide e pousou uma coisa lá? O motor que fez ela sair da órbita da Terra para chegar no asteroide era um motor elétrico. Ela tinha painéis solares, ela pegava xenônio que estava dentro dele, usava um campo elétrico para acelerar. E ele não acelerava a 4.000 metros por segundo, que nem um foguete da SpaceX acelera. Ele acelerava a 18.000 metros por segundo. Nossa. Por isso ele precisava de muito menos xenônio do que seria o equivalente se você fosse usar um foguete convencional. Isso não seria possível para uma nave?
Isso é possível. O problema disso é, mesmo com essa eficiência muito maior, para viagens interestelares, os tempos são tão grandes que daria. O problema é, ainda é muito pouco, ainda a sua velocidade máxima seria muito baixa, o que é um problema, e ainda você ainda precisaria de muito da sua nave sendo de xenônio, mas é uma coisa viável. Para dentro do sistema solar, para você transportar coisas entre os planetas, é maravilhoso. E quando para Marte, com certeza. Na verdade, ExoMars foi... sim, foi com... Foi, a 3 também está sendo. Mas assim, para dentro do sistema solar. E a tecnologia que existe, tem vários satélites que usam propulsão elétrica. Dos satélites geoestacionários, os novos, quase todos fazem tanto a manobra para se manter posicionado sobre o alvo dele, quanto mesmo a manobra para poder sair de uma órbita inicial que ele fica para a órbita geoestacionária, usando motores elétricos e os grandes painéis solares. Para o satélite geoestacionário é bom porque ele já tem um monte de painel solar que é necessário para o transmissor dele. Então você nem perde tanto com isso. Isso é tecnologia que existe industrial. Acelerar usando coisa. Para você não precisar de massa de reação, você poder fazer tudo, existe um conceito chamado EM Drive. Ele ganhou bastante popularidade na internet em 2017. Por sinal, eu era totalmente EM Drive, é nóis, eu no caminho para isso. Por sinal, tem uma apresentação de como colonizar Alpha Centauri usando EM Drive com conceitos calculados, foi maravilhoso. Ponto é, a gente testou e aparentemente não funciona mesmo. Cara, se EM Drive funcionasse, era uma maravilha. Essa apresentação que eu fiz, ele pegava, sei lá, um reator nuclear realista, conceito tipo potência do reator, massa e tal. Não era um que existe, mas é um que está dentro do roadmap da Agência Espacial Europeia de construir. Colocava um EM Drive equivalente, eu ainda fui bem conservador no EM Drive, e tu fazia uma nave que chegava em 20% da velocidade da luz, virava para o outro lado, desacelerava e chegava. Em, sei lá, 45 anos você estava em Alpha Centauri. Era, tipo assim, maravilha, só que aparentemente não funciona. Ainda existe uma possibilidade. Os chineses lançaram um desse para a estação espacial deles, e eles estão testando lá. O problema é que o empuxo é muito pequeno, então a discussão de, tem empuxo, não tem empuxo, foi só um erro experimental, é muito presente. Um cara alemão, teoricamente, provou que não gera empuxo. Só que o paper dele eu li também e eu acho meio inconclusivo também. Mas a comunidade científica está mais indo para a direção de que o M-Drive não funciona. Mas tanto os americanos quanto os chineses estão ativamente pesquisando ainda. Se funcionar, nice. Esquece tudo que eu falei e M-Drive nas estrelas. Oi. Enquanto não se chega a essas tecnologias e tal, existe alguma coisa que usaria criogenia para viagens? Isso é tudo mito, por exemplo. Criogenia para congelar a pessoa? Olha, é possível. Mas assim, a tecnologia feita para descongelar você é equivalente à tecnologia de te ressuscitar. Se a gente consegue fazer isso, a gente tem um domínio quase perfeito do corpo humano. Domínio quase perfeito, eu estou falando, todas as suas células estão quebradas porque tem cristais de gelo dentro delas. Você vai ter que reparar elas nesse nível. Se você consegue ter esse nível de tecnologia, tu só consegue manter uma pessoa viva para sempre. Porque você consegue reparar todas as células do corpo em nível molecular. E Sem precisar de congelar. o congelar só seria o fato de você desligar a pessoa, para a pessoa não experimentar o tempo da viagem. Que é possível, mas ainda assim, se o cara... a gente vai congelar um monte de gente para as pessoas não passarem a viagem, mas a tripulação vai ficar viva e mantendo a nave funcional por 300 anos. Sim, se você tem a tecnologia para descongelar, você tem a tecnologia para manter as pessoas vivas o tempo que você precisar. Um adendo, tem uns stories nos Estados Unidos de criogenia que eles te congelam. Qual que é o lance disso? Por que congelar? Porque hoje a gente não tem a tecnologia para descongelar, mas um dia a gente vai ter. Aí você, que é uma pessoa que está viva aos 40 anos, num mundo em que você vai morrer aos 60, se congela, espera 200, 300, 500 anos, lá você vive eternamente.
A promessa deles não é descongelar você, é congelar até que alguém consiga. Se ninguém O problema é conseguir. chegar lá daqui a 500 anos, o cara olhar pra Eu trás. vou morrer sem sentir, cara. Isso é bem errado, eu te garanto. Morrer, certeza que você não vai. Normalmente são pessoas que congelam só os corpos. Já morreram e foram congelados depois de morta. Até onde eu sei, nenhum maluco ficou congelado. Teve. E eu pessoalmente... Eles trouxeram umas 2 semanas, agora teve. Não, e eu pessoalmente preferia ser congelado um pouquinho antes de morrer. Ah, então Vai que tem alma. Vai que tem alma. Eu não quero deixar que vá embora. se você morrer, ela vai embora. Ué. Eu quero acordar no futuro. Eu não quero ir pro céu. Se você for congelado vivo, é a certeza que você vai morrer, mano. Tá vivo. Quando alguém descobrir a forma de descongelar, Sobre Marte, você acha que fazer uma base lá seria mais viável do que fazer primeiro uma base na Lua? Ah, isso é uma discussão complexa. Eu vou dar os dois lados. Eu sou do campo de Marte primeiro. Qual que é a ideia? A Lua, ela Eu é... sou de Lua. Bom, às vezes tá bem, às vezes tá ruim. qual é o problema? A Lua, ela é muito inóspita. Fazer uma base na superfície da Lua é equivalente a você fazer uma estação espacial. Você tem acesso a algumas coisas, por exemplo, regolito lunar, você pode fazer proteção contra radiação usando a pedra, que no espaço você teria que meio que construir isso. Só que você não consegue aproveitar nada, muito pouco da Lua. O próprio regolito lunar, diferente do minério terrestre ou do regolito marciano, ele é praticamente só silicato. Não tem metais, fazer metalurgia, fazer todas essas coisas que são associadas a... É difícil na Lua. A Lua é muito pobre em metais. É um problema. Por outro lado... outra coisa. Lembra que eu falei daquele cálculo de velocidade máxima do foguete, que é determinada a quantidade de combustível e tal? Você sair da Terra e você chegar na superfície lunar, e você chegar na superfície marciana, chegar em Marte é só um pouquinho mais difícil. Por quê? Quando você está na órbita da Lua, para você desacelerar até pousar, você vai ter que sair da velocidade orbital lunar, melhor, na velocidade translunar, que é onde você vai da Terra para a Lua, até parado na superfície da Lua, praticamente você vai ter que fazer isso tudo usando o seu próprio motor foguete, porque a Lua não tem atmosfera. Você vai virar o foguete para trás, ligar ele e desacelerar até pousar. Em Marte você tem atmosfera. Em Marte você pode estar a 17 km por segundo vindo numa trajetória da Terra, bater na atmosfera marciana, botar um escudo térmico lá forte e a própria arrasto com a atmosfera vai parar você até você pousar. Isso é como a gente para sondas em Marte atualmente. Então, essa empuxo que você vai ter que fazer para sair da velocidade interplanetária para parado na superfície de Marte, a atmosfera te dá de graça. Por conta disso, isso meio que invalida aquele argumento de vamos produzir combustível na Lua para depois ir para Marte. Você vai ter que gastar bastante combustível para tirar esse combustível da Lua e colocar ele em órbita da Lua para a pessoa ir para Marte. Então, é complexo. Por outro lado, a Lua está 1 semana da Terra de viagem. Ela está não chega a 1 segundo de lag de transmissão. Então, uma base lá é equivalente a uma base no Polo Norte. Eles não precisam ser tão autônomos assim. Você literalmente pode mandar uma missão de resgate e salvar as pessoas de lá. Então, tem gente que acha, vamos construir não chegar na Lua, vamos construir uma base lunar para aprender como é que a gente vive fora da Terra, para depois começar a colonizar Marte. Eu acho mais além, bases que são feitas na Antártida, eu acho muito interessante como estudo para futuras bases em outros planetas. E de fato eles fazem. De fato tem pesquisa na base polar, mas o que mais fazem é no deserto no interior dos Estados Unidos, para simular Marte. E é mais questão de procedimento e comportamento, por exemplo. O cara pode, sei lá, abrir a porta da coisa e sair, tá na Terra, né? Mas o que eles fazem? Não, você vai ter que vestir a roupa espacial, vai levar vários minutos, 40 minutos, você vai ter que estar vestindo ela pesa o equivalente ao que ela pesaria na gravidade de Marte. Para você sair da base, você tem que esperar o tempo de descompressão, você consegue fazer experimentos com aquela roupa. Daí eles estão testando tudo isso.
mas é um debate que é bem acirrado. E eu vou dizer, pelo ponto de vista das agências espaciais, você está ganhando. Então, só para continuar na pergunta do Calixto, tudo bem, uma semana daqui até a Lua, mas até Marte são 6 meses, né? Sim. Como é que fica, tudo bem, em uma semana você, acho que dá, tanto que já colocamos gente na Lua, acho que até que é viável, quer dizer, já é possível, já mostramos que é possível colocar o suplemento para uma pessoa sobreviver com oxigênio, com alimentação, por uma semana até chegar à Lua. E como é que faz esse negócio em 6 meses? Cara, é fácil, na verdade. Aquele livro que eu falei na primeira apresentação, é o The Case for Mars, o Mission Profile dele, você leva não só toda a comida que você vai consumir, como toda a água que você vai consumir. E eles trabalham com um nível mínimo de reciclagem de água. Basicamente, uma pessoa, acho que se não me engano, 4 pessoas em 3 anos, que é a missão, consumiriam algo como 3 toneladas de água, 500 quilos de comida, uma coisa assim. É algo que, comparado com os equipamentos científicos que vão ter que ser levados, os motores e principalmente o combustível que você vai ter que levar, é irrisório. Dá para você levar todos os suprimentos. A missão do Elon Musk, aquela de usar o Big Falcon Rocket para pousar lá, a ideia é que eles levam todos os suprimentos que os 100 pessoas vão precisar. E eu digo mais, a capacidade da nave é de 100 toneladas de carga útil. Você está levando 100 pessoas. O resto é água, comida, rovers, reatores, tudo que você precisa para poder sobreviver por 3 anos lá. Quer dizer, Está na conta. Uma das grandes dificuldades nossas, na verdade, é simplesmente sair da atmosfera. E é aí que a gente tem uma grande queima de energia, de combustível. Mais do que sair da atmosfera, é sair da gravidade, do campo gravitacional terrestre. Mas se você montar, como você mesmo falou, é viável pensar que você vai montar alguma coisa lá em cima, na gravidade zero, aí você já tem uma coisa complexa o suficiente, com pouca energia você consegue sair da atmosfera da gravidade zero até Marte. Mas o demônio está nos detalhes. Isso faz sentido se você conseguir, se as matérias-primas para o que você está montando em órbita, ou pelo menos a maior parte da massa do que você está montando em órbita, já estiver em órbita. Porque você lançar uma nave espacial enorme em vários pedacinhos e você montar ela, você vai gastar a mesma quantidade de coisa do que você lançar uma nave inteira de uma vez. Provavelmente mais, porque uma nave para ser montada, encaixada em órbita, ela é mais complexa do que uma nave que vem pronta. Interessante. Então, o truque é se a gente conseguir fazer essas coisas pesadas, tipo metais, casas e tal, com o que a gente tem lá. Isso leva um ponto a noção de cinturão de asteroides. O cinturão de asteroides é um lugar muito interessante, porque os asteroides são muito pequenos. Tem asteroides do tamanho... Tem asteroides, sei lá, microscópicos, mas tem asteroides, sei lá, do tamanho dessa sala. Essa sala toda feita de aço é muito aço, é muita... de ferro, né? É muita matéria, é muita massa. Se você conseguir atracar algo nisso e transformar todo esse ferro em chapa de aço, é muito fácil depois você construir um tanque de propelente. E depois muito fácil você construir um foguete. Agora vale a pena você fazer em órbita, porque desse foguetão inteiro, essa espaçonave inteira que você construiu, tudo que você teve que mandar para a órbita foram os computadores, as baterias, as coisas assim, os pequenos eletrônicas que você vai precisar. Toda a parte pesada de hardware você construiu com coisas que já estavam no espaço. Bom, eu acho, vamos continuar perguntando, tem tempo, né? Eu acho. Tá, Tem 10 minutos. Mas, assim, talvez saia um pouquinho do assunto, mas você comentou que quando conseguirmos viajar no futuro, nós já teríamos vencido a mortalidade. Viajando para outras estrelas. Eu não quero entrar nesse tópico, porque esse é o tópico que o Gustavo vai cair matando na apresentação dele. Então vai ter hora para perguntar. Sim, é melhor perguntar para ele que entende isso melhor do que eu. Bom, acho que eu agradeço. Obrigado.